Boa noite a todos. Eu me chamo Maria Elizabeth. Nós somos alunos da ETEC, professora Ermelinda Giannini Teixeira, do terceiro módulo do curso técnico em recursos humanos. A nossa professora orientadora é a Natalice Félix Casimiro. E hoje iremos estar apresentando o nosso TCC com o tema Clima Organizacional. Nosso trabalho ele é composto pela Gabriela Fagundes Soares, Jaqueline Francisco dos Santos, Maria Elizabeth Rodrigues Menezes Rocha, Natália Stephanie dos Santos de Camargo, Nilmara Lima Rezende Soares. O objetivo em cima do clima organizacional, o principal sentido dessa abordagem é mostrar de maneira abrangente a influência do clima organizacional dentro das empresas, destacando seu impacto positivo ou negativo no funcionamento das organizações. As maiores dificuldades dos gestores e empreendedores com relação aos colaboradores e, por fim, a apresentação de possíveis formas de melhorar o clima organizacional de uma empresa, ou seja, é buscar sempre a satisfação dos colaboradores dentro das organizações. Clima organizacional. O clima organizacional, ele é um conjunto de ideia e de sentimento dos colaboradores de uma empresa. Ele é capaz de fornecer informações valiosas para poder avaliar os aspectos, tanto os positivos quanto os negativos das organizações. Ou seja, é a forma em que o colaborador ele percebe e ele sente o clima da empresa na qual ele faz parte. O clima organizacional, ele influencia muito no desempenho e no sucesso de uma empresa. Pessoas que sentem um clima ruim dentro de uma organização, elas não são motivadas para trabalhar nelas. Elas se sentem insatisfeitas. Com isso, elas sempre buscam outras oportunidades. Isso faz com que muitas organizações tenham muita rotatividade. Uma empresa, ela é criada e formada por pessoas. Por isso, cada organização tem seu clima específico e diferente. Isso que iremos apresentar a seguir. Bom, neste momento vamos conhecer alguns pilares, que precisa ter dentro de uma organização. E o primeiro deles é a liderança. Sabemos que um bom líder, ele transforma a sua equipe, Ele sabe impor ordem sem ser uma pessoa arrogante, sem ser uma pessoa chata. Ele sabe ensinar com bastante clareza aquilo que ele quer que o funcionário desenvolva. Ele também possui uma boa comunicação com os colaboradores. Comunicação. Bom, pessoal, essa é uma ferramenta muito importante, é essencial dentro de qualquer empresa, porque sabemos que sem comunicação nada acontece, nada é desenvolvido. Se não houver a comunicação entre os gestores e líderes, e de líderes para com os funcionários, não haverá uma conexão entre ambos e também não haverá trocas de ideias. E possivelmente também não será desenvolvido um bom trabalho porque não houve comunicação. Relacionamento profissional. Ter um bom relacionamento com as pessoas dentro da empresa faz com que o ambiente se torne harmonioso, incentivando que todos trabalhem melhor com mais entusiasmo, e ele também aumenta a produtividade, ou seja, o ambiente ele fica um ambiente bem gostoso para se trabalhar. Autonomia. A autonomia no ambiente de trabalho é estar na linha de frente das decisões, das ações e das atitudes. Em outras palavras, eu poderia dizer para vocês que a palavra autonomia é você ter iniciativa e tomar decisões por conta própria, para o melhor andamento do trabalho que está sendo realizado em equipe e dentro da organização. Confiança e transparência. Esse é um tópico também muito importante, porque sabemos que a transparência ela é um conceito importante para estreitar assim os laços de confiança entre líderes e colaboradores, Uma gestão transparente é aquela onde os gestores se comunicam abertamente com os funcionários e os funcionários têm total liberdade também para se comunicar abertamente com os seus gestores, Dando ideia de como pode fazer para melhorar os serviços, comunicando entre si. Então, a transparência ela é muito importante. E o último tópico é reconhecimento. O reconhecimento, pessoal, nossa, é um tópico também muito importante e essencial, porque sabemos que o reconhecimento profissional ele pode acontecer de várias formas, Desde uma frase de incentivo quando o empregado faz um bom trabalho, ou até mesmo de uma promoção de carreira, No caso de um funcionário que esteja há muito tempo dentro de uma empresa, ou que desenvolveu um trabalho legal, ou até mesmo que tenha um histórico comprovadamente importante para a empresa, O reconhecimento profissional ele também promove motivação,
E isso é uma válvula que impulsiona a produtividade dentro da equipe de trabalho, né? Então, esses eram os tópicos que eu tinha a apresentar para vocês, referente a alguns pilares, né, dentro de uma organização. Boa noite, meu nome é Nilmara. Eu vou falar um pouco sobre os tipos de clima organizacional. Ao realizar pesquisas dentro das empresas, os funcionários, de maneira anônima, expõem suas expectativas sobre a empresa. Então, conseguimos obter 3 possíveis diagnósticos sobre o clima de cada organização. O clima organizacional bom são aquelas empresas que contratam muito e demitem pouco. Seus funcionários trabalham não apenas por precisar, e sim por gostarem de estar no ambiente que gera seu sustento. O clima organizacional médio. Os superiores, que recebem a satisfação média, já notaram alguns problemas com funcionários, como conflitos internos, má comunicação e aumento de demissão. Nessa classificação, os funcionários não têm mais tanta disposição para cumprir suas tarefas e realizar as mesmas de qualquer maneira, deixando um grande prejuízo. O clima organizacional ruim. A desorganização, falta de comunicação, conflitos internos e externos. Os superiores já não têm mais poder sobre os funcionários. Os funcionários já não trabalham mais porque gostam e estão lá apenas porque precisam e são obrigados a estar lá. E como melhorar esse clima organizacional? Para obter um bom clima organizacional, é necessário mudar o comportamento da empresa com relação aos funcionários. Para isso, vamos precisar conhecer um pouco sobre o desenvolvimento e a cultura organizacional. O desenvolvimento organizacional é um mecanismo estratégico que analisa a organização por completa. Já a cultura organizacional está relacionada com a missão, visão e valores da empresa. E quais os desafios na gestão do clima organizacional? Os maiores desafios é garantir alinhamento de comunicação, conquistar um clima organizacional positivo e motivador, realizar recrutamento e seleção, controlar a frequência, apoiar os líderes nas tomadas de decisões e realizar o controle de competências. Bom, em cima desse conteúdo, né, nós fizemos uma pesquisa de campo, né, onde encontramos quais os principais fatores, né, que traz satisfação no trabalho, né? E aqui ao lado segue alguns componentes, né, que é ambiente da empresa, benefício, estabilidade no emprego, o trabalho em si, oportunidade de crescimento profissional, oportunidade de treinamento, reconhecimento, relacionamento com a liderança, relacionamento com o grupo, remuneração, entre outros. Bom, como encontramos a satisfação, né, também encontramos a insatisfação, né, no trabalho, que segue alguns também, que seria o ambiente da empresa, excesso de trabalho, falta de infraestrutura para o trabalho, falta de oportunidade de crescimento profissional, falta de reconhecimento, instabilidade no emprego, instalações inapropriadas da empresa, jornada de trabalho, o trabalho em si, pouca autonomia profissional, pouco treinamento, relacionamento com a liderança, remuneração, entre outros fatores. Bom, em cima dos resultados da pesquisa de campo que fizemos, podemos identificar aqui nesse gráfico a satisfação no trabalho, né, de alguns componentes. E vamos observar os 3 maiores. Né? Podemos analisar que a oportunidade de crescimento é o maior, que foi com 70,6%. O segundo entraria o ambiente da empresa, com a porcentagem de 58,8%. E o terceiro entraria o relacionamento com o grupo, ou seja, dentro da pesquisa de satisfação, esses 3 fatores é o que mais causa satisfação, né,
para as pessoas dentro da empresa. Bom, nesse outro gráfico aqui, podemos identificar a insatisfação no trabalho, né? E também tivemos 3 componentes com maior porcentagem. Porém, tivemos um empate aí, né, com 39,4%, que o primeiro seria a falta de infraestrutura para se trabalhar e a falta de oportunidade de crescimento. Este foi um empate com 39,4%. E o terceiro seria a falta de crescimento, ou seja, esses 3 fatores é o que traz mais insatisfação no trabalho, né, em cima da pesquisa que nós fizemos. Diante dos problemas encontrados, a falta de infraestrutura é uma delas. Para que isso seja melhorado, a empresa pode buscar um órgão principal para fazer uma avaliação com os setores responsáveis, rever e colocar em prática a solução encontrada. Outro problema encontrado foi a falta de oportunidade de crescimento. E para ser resolvido, a empresa poderia organizar treinamentos e ensinar técnicas com potencial de crescimento para seus colaboradores, para saber se ele realmente é capacitado a exercer novas funções dentro da empresa. E por fim, a falta de reconhecimento é um dos maiores problemas, pois acontece muito. A empresa poderia manifestar mais mecanismo para o crescimento de seus funcionários, colocando para eles oportunidades para se aperfeiçoar mais, e com isso daria mais motivação. Podemos concluir que a análise do clima organizacional é uma pesquisa funcional que apresenta a visão do funcionário sobre o seu ambiente de trabalho, tendo extrema importância para o desenvolvimento da empresa, com relação ao crescimento da organização para o mundo externo. E gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui.